Há momentos em que algo sussurra dentro de nós, uma certeza silenciosa que surge antes do pensamento e se impõe com a força de uma verdade antiga. Nem sempre conseguimos explicar, mas sentimos. É como se uma parte invisível da nossa alma já soubesse o caminho. Carl Jung chamava isso de intuição, e ele acreditava que essa força não vem de fora, mas de um saber profundo que vive em nós, muitas vezes ignorado, mas nunca ausente. Neste vídeo, vamos explorar como Jung compreendia a intuição, não como um dom mágico ou algo reservado a poucos, mas como uma função natural da psique humana, essencial para navegar pela vida com mais clareza, propósito e autenticidade. Você vai entender o que é intuição na psicologia profunda de Jung, os 4 tipos de intuição que ele identificou, como cultivar essa conexão no cotidiano e como saber se você já vive intuitivamente, mesmo sem perceber. Jung dizia que quem olha para fora sonha, mas quem olha para dentro desperta. E despertar a intuição é começar a ver com os olhos da alma. Se em algum momento desta jornada você sentir algo ressoar aí dentro, se alguma frase tocar uma parte silenciosa do seu ser, compartilhe nos comentários. Ou então, escreva: qual foi o momento mais intuitivo da sua vida? Aquela decisão ou sensação que veio do nada, mas que depois se revelou absolutamente certa. Talvez, ao escrever, você descubra que essa sabedoria já está mais viva do que imagina. Para entender como tudo isso se manifesta dentro de nós, precisamos começar do princípio. O que, afinal, é a intuição segundo Carl Jung? A intuição, para Carl Jung, não era uma superstição, tampouco um acaso sortudo. Era, na verdade, uma das 4 funções principais da consciência, ao lado do pensamento, do sentimento e da sensação. E Jung dizia algo profundamente revelador. A intuição é uma percepção que chega por vias inconscientes, ou seja, ela é uma forma de conhecimento que vem de dentro, sem que o raciocínio lógico participe ativamente do processo. Imagine entrar em um ambiente novo, e antes que alguma palavra seja dita, algo em você já sabe se aquele lugar é seguro ou não. Ou conhecer uma pessoa e sentir instintivamente que há algo por trás do sorriso, algo que ainda não se revelou. Isso é a intuição em ação. E para Jung, esse tipo de percepção vem do inconsciente coletivo, um campo invisível que conecta símbolos, imagens e experiências humanas universais. Ele acreditava que a intuição é o canal por onde a alma nos sussurra verdades que o ego ainda não consegue ouvir. E aqui está algo poderoso. A maioria das pessoas ignora esse sussurro porque vive aprisionada no mundo da lógica, da pressa, do barulho externo. Mas a intuição não grita. Ela espera. Espera o silêncio, a escuta, o mergulho interior. Lembra de algum momento em que decidiu algo sem ter todos os dados, mas sentiu lá no fundo que era o certo a fazer? Talvez um caminho que parecia arriscado, mas que por alguma razão inexplicável chamava você com força suave. Depois, o tempo provou que aquela decisão foi a melhor, e você pensou: eu não sei como soube disso, mas eu sabia. Jung via essa sabedoria como a linguagem da alma, uma linguagem que não se traduz em palavras, mas em impressões, imagens e pressentimentos. Mas será que existe um único tipo de intuição? Ou será que ela se manifesta de formas diferentes, dependendo da nossa personalidade? Jung acreditava que sim. E no próximo ponto vamos descobrir os 4 tipos de intuição segundo Jung, cada um com sua luz, seu desafio e sua beleza única. Se a intuição é essa ponte entre o inconsciente e a consciência, como ela se manifesta em cada pessoa? Carl Jung propôs que cada indivíduo possui uma forma própria de se relacionar com essa função intuitiva, e que existem 4 formas principais de intuição, 2 voltadas para o mundo de fora e 2 profundamente enraizadas no mundo interior. Primeira, intuição extravertida.
Este tipo de intuição está constantemente explorando possibilidades no mundo externo. São aqueles que farejam oportunidades, caminhos e tendências antes que os outros sequer percebam. Jung dizia que esses indivíduos são movidos por pressentimentos em relação ao que pode acontecer. São os visionários, os empreendedores da alma. Mas há um risco aqui. Quando desconectados da escuta interior, podem se perder em infinitas possibilidades, sem raízes nem direção. Segunda, intuição introvertida. Já esse tipo volta-se para o invisível, para o mundo simbólico e interior. São os que captam mensagens do inconsciente como se fossem sonhos acordados. Jung dizia que esse tipo de pessoa muitas vezes não sabe explicar como chegou a certas conclusões, mas sente com firmeza silenciosa que está certa. Poetas, místicos, artistas profundos, muitos pertencem a esse grupo, mas seu desafio é traduzir essas visões interiores em linguagem compreensível ao mundo exterior, sem parecerem estranhos ou desconectados. Terceira, intuição com função auxiliar, pensamento. Quando a intuição caminha ao lado do pensamento, surge uma mente estrategista, imaginativa e investigativa. São aqueles que sentem o que está por vir, mas também buscam entender e construir sistemas lógicos a partir disso. Aqui, a intuição não é solta, ela é focada, aplicada. O risco? Que o pensamento limite a profundidade intuitiva por medo do desconhecido. Quarta, intuição com função auxiliar, sentimento. Já quando aliada ao sentimento, a intuição se torna quase profética. São pessoas que percebem as emoções ocultas nos ambientes e nas relações, captam o que não foi dito, mas está presente no ar. Jung via aqui um dom raro, o de compreender as necessidades da alma coletiva, mas também um perigo. Se essas emoções não forem filtradas, a pessoa pode se perder no que é do outro, esquecendo de si. Ao conhecer esses 4 tipos, começamos a entender como a intuição atua como um guia silencioso, mas profundo. E a pergunta natural que surge é: como então desenvolver esta intuição? Como acessar essa sabedoria interior que habita em nós, mas que muitas vezes se cala? No próximo ponto, vamos caminhar juntos por práticas e posturas que Jung considerava essenciais para despertar esse sentido esquecido e começar, de fato, a ouvir a linguagem da alma. A intuição não é uma técnica, é uma escuta do que ainda não foi dito, mas já vibra dentro da alma. Carl Jung acreditava que o desenvolvimento da intuição não acontece da noite para o dia, mas é um processo de refinamento da consciência. Não se trata de procurar sinais fora, mas de remover o ruído interno que nos impede de perceber o que sempre esteve presente. Jung dizia que quem olha para fora sonha, mas quem olha para dentro desperta. E despertar a intuição é começar a ver com os olhos da alma. Um passeio solitário, o som da chuva, ou simplesmente fechar os olhos por alguns minutos e apenas respirar, são portais, convites para ouvir a intuição que fala em sussurros. Jung dedicou boa parte da vida à interpretação dos sonhos e símbolos, por acreditar que neles a intuição se expressa com mais liberdade. Os sonhos falam por imagens, arquétipos, movimentos simbólicos, e ao anotá-los, observar padrões, emoções e personagens, começamos a perceber que há algo em nós que já sabe. Ele dizia: o sonho é a pequena porta oculta no santuário mais profundo da alma. Começar a observar os sonhos com reverência é como se começássemos a conversar com o inconsciente. Às vezes, a intuição nos oferece uma visão, mas a mente racional a descarta no mesmo instante. Isso é bobagem, estou exagerando, não faz sentido. Jung alertava para este conflito interno. A razão quer o seguro e o comprovado, mas a alma quer o verdadeiro, mesmo que inexplicável. Desenvolver a intuição é aprender a tolerar o mistério, a ficar um pouco mais no não sei, sem pressa de rotular ou resolver, e escutar o corpo. A intuição também fala através dele. Pressentimentos, arrepios, um aperto no estômago ou até um calor no peito são formas pré-verbais da intuição.
Jung compreendia o corpo como parte integrante da psique, não como algo separado. E muitas vezes, a primeira resposta do inconsciente se manifesta no corpo, antes de se transformar em pensamento ou imagem. Observar essas reações com presença é parte do treino intuitivo. A intuição, portanto, não é mágica, é fruto de um relacionamento cultivado com o próprio inconsciente. Mas para que essa sabedoria floresça, é preciso também reconhecer os obstáculos que nos separam dela. No próximo ponto, vamos olhar com coragem para os bloqueios mais comuns que impedem essa conexão profunda com a intuição e como começar a dissolvê-los. Porque às vezes, a única coisa entre você e a sua intuição é o medo de escutar o que ela tem a dizer. A intuição não some, ela se esconde. Se esconde por trás do ruído, das máscaras, da pressa, da dúvida, do medo, mas nunca desaparece. Carl Jung sabia que o ser humano moderno vivia desconectado da própria alma. Não porque essa alma deixou de falar, mas porque nos cercamos de paredes que abafam a sua voz. Vamos olhar com coragem para esses bloqueios internos, porque só quando os reconhecemos é que podemos começar a dissolvê-los. Aquilo a que você resiste, persiste. Jung. Às vezes, evitamos a intuição porque, no fundo, sabemos que ela vai nos confrontar. Ela nos mostrará que a vida que estamos levando talvez não seja a que desejamos. Ela aponta o caminho que a alma quer seguir, mas esse caminho nem sempre agrada o ego. E assim, ignoramos os sinais. Damos ouvidos apenas à lógica, à obrigação, ao que esperam de nós. Mas o preço disso é alto. É o vazio de uma vida onde o essencial foi silenciado. Jung não era contra a razão, mas advertia sobre o desequilíbrio. Quando tudo precisa de prova, cálculo e lógica, perdemos contato com o invisível, com o sutil, com a linguagem simbólica da alma. A razão nos orienta, mas a intuição nos revela. E sem essa revelação, a vida perde cor, profundidade e sentido. Muitas vezes, a intuição nos leva a lugares que nosso inconsciente teme. Memórias, dores, feridas antigas que ainda não cicatrizaram, traumas e experiências passadas mal resolvidas. Por isso, nos desligamos dela. É uma forma inconsciente de proteção. Mas Jung dizia que o que evitamos no mundo interno ganha força no escuro, e que a verdadeira liberdade só vem ao iluminar o que foi deixado na sombra. A intuição é um farol, mas precisamos estar dispostos a enxergar até o que não queremos ver. Vivemos num tempo de estímulos incessantes. Notificações, informações, cobranças, comparações. E nesse barulho, a alma sussurra, mas não é ouvida. A intuição exige espaço, exige atenção profunda e, principalmente, tempo. Tempo para sentir, tempo para perceber, tempo para simplesmente estar. E Jung sabia que, quanto mais nos afastamos do silêncio, mais nos afastamos de nós mesmos. Se esses bloqueios silenciam a intuição, a pergunta natural que surge é: como posso reconhecer quando a minha intuição está falando comigo? Como diferenciar um impulso passageiro de um camado verdadeiro da alma? É isso que vamos explorar agora, porque a intuição não grita, mas quando escutamos com o coração, ela é inconfundível. A intuição não chega com lógica, não vem com explicações, nem certezas. Ela se apresenta como um sussurro no silêncio, uma sensação que ultrapassa o pensamento, um pressentimento que simplesmente sabemos que é verdadeiro. Mas como reconhecê-la em meio a tantos ruídos internos e externos? Jung nos dá pistas, porque para ele a alma fala em símbolos, e é através desses sinais que a intuição se revela, e traz um sentimento profundo de "eu já sabia". Jung escreveu que a intuição dá conta de possibilidades que a razão ainda não alcança. Muitas vezes, depois que algo acontece, você sente: no fundo, eu já sabia.
Esse saber silencioso não veio de fora, veio do seu centro. Não era lógica, era verdade interna. Essa sensação é uma das manifestações mais sutis e mais puras da intuição. A intuição não gera agitação. Ela não deixa nós ansiosos nem inseguros. Quando seguimos o que ela indica, mesmo sem entender o motivo racional, sentimos uma paz que não se explica. É como se algo dentro de nós se alinhasse com algo maior, como se tivéssemos retornado ao fluxo natural da vida. A mente pode hesitar, mas a alma reconhece. Ela vê sinais, sincronicidades e repetições simbólicas. Jung observava com atenção os sinais que se repetiam no cotidiano. Chamava isso de sincronicidade. São eventos que se conectam não por causa, mas por sentido. Um número que aparece com frequência, uma frase que se repete em lugares diferentes, um sonho que ecoa um pensamento profundo. São expressões da psique querendo se comunicar com o consciente. Jung falou: quando o inconsciente quer ser ouvido, ele faz acontecer. Esses momentos não são coincidências, são convites, e nos traz a sensação de estar sendo guiado por algo maior. A intuição, quando verdadeira, não nos engrandece. Ela nos silencia, nos faz humildes diante do mistério. É como se algo em nós dissesse: este é o caminho, mesmo que eu não entenda ainda. Jung dizia que esse sentimento era a manifestação do self, a totalidade psíquica tentando nos conduzir à plenitude, à individuação. Não é sobre prever o futuro, mas sim sobre reconhecer a direção da alma. E talvez a intuição seja isso, a linguagem da alma tentando nos despertar. Mas escutar essa linguagem exige coragem, silêncio e presença. E Jung sabia, quando finalmente escutamos, a vida muda, porque não é mais o mundo que nos guia, mas sim a nossa própria verdade interior. No final das contas, a intuição não é apenas uma bússola, é uma ponte entre o que somos e o que estamos destinados a nos tornar. Jung acreditava que o verdadeiro conhecimento não está lá fora, mas dentro, escondido nas profundezas da psique, esperando ser escutado. E quanto mais silenciamos o ruído da mente, mais ouvimos a música da alma. Se alguma parte desse vídeo tocou o teu coração ou despertou algo aí dentro que talvez estivesse adormecido, deixe um like. Isso ajuda muito para que essa mensagem chegue a quem também precisa ouvir. Se inscreva no canal se sente que esse tipo de conteúdo faz sentido para você. Aqui a gente caminha junto por essas estradas invisíveis da alma. E me conta nos comentários qual foi o momento em que a sua intuição falou mais alto e você teve a coragem de ouvir. Eu vou ler tudo com carinho. Suas experiências podem inspirar outras pessoas também. E se essa jornada mexeu contigo, o vídeo que está aparecendo aqui na tela vai te levar ainda mais fundo. Você vive vendo 11:11, 22:22, 33:33? Jung revelou o que isso realmente significa. Um mergulho no inconsciente e na sombra, com base em Jung. Ele já está te esperando aqui no canal. Lembre-se, a intuição é a voz do invisível. Quando você confia nela, a alma finalmente encontra um caminho para se expressar. Nos vemos na próxima jornada. Até lá!